Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e me convidar para eu entrar e cear contigo, eu vou cear contigo. Deus, Ele quer ser o seu amigo. Amém? Provérbio capítulo 30, versículo 5. O tema que o Senhor me deu, o tema é esse aqui. A confiança em Deus é a única armadura segura para a alma. Olha o que o pregador de Provérbio está dizendo aqui. Vamos ler. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. Aleluia. Irmãos, Deus, como Pai, Ele sempre procura estar, sempre não, todos os dias, Deus, Ele tem nos direcionado a obter vitória na nossa caminhada. Deus, como Pai, Ele tem nos orientado como nós devemos fazer para nós obtermos as nossas vitórias e vencer as guerras. Aqui na Bíblia Sagrada eu vou mostrar para vocês que homens que descansaram no Senhor e fizeram Deus o seu escudo, não Deus só do seu escudo, mas Deus como amigo, amém? Como amigo, um amigo que o povo poderia confiar, que o povo tinha certeza, como quando dobrasse o seu joelho, Deus estaria ali para ouvir. Irmãos, quando eu falo em Deus, eu falo do universo, de tudo que há. Quando você lê a Bíblia, quando você lê lá em Gênesis, quando Deus começa a formar a terra, começa a colocar o sol, a lua no seu devido lugar, e Deus separa a água, porque era tudo junto, água, terra, e Ele começou com o poder da palavra dele. Olha aqui para mim, igreja, ouça, com o poder da palavra dele. Haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas, houve separação. E Ele falou assim para a terra: terra, produzas relvas, produzas frutos. Olha o poder de Deus, Cristina. Aleluia. E Deus falando aqui através do pregador, do profeta de Provérbios, que Ele quer ser o nosso escudo. O Senhor quer nos proteger de um inimigo que está em evidência. Irmãos, todos nós sabemos quem é o inimigo. Todos nós sabemos quem é o inimigo. Que esse inimigo, irmão, ele não vem de uma vez. Não vem não. Esse inimigo, ele conhece as suas fraquezas. Esse inimigo, ele conhece o projeto que Deus tem para você, para a sua família. O teu inimigo, ele sabe dos seus sonhos. E esse inimigo, ele tem lutado com suas armas para destruir, para acabar com os teus sonhos, com seus projetos. Esse inimigo, irmãos, ele tem lutado para tirar você do foco, tirar você do caminho. Aleluia! Eu quero que você entenda. Se você tiver Deus como amigo, como aliado, você vai entender muita coisa que está acontecendo na tua vida. Aqui tem pessoas, irmãos, que estão sendo bombardeadas no trabalho, bombardeada na sua casa, bombardeada entre os amigos, em muitos setores, e você não entende. Mas por que, Deus? Pai, eu vou à igreja, eu oro, eu busco, mas quanto mais eu oro, eu busco, mais eu sinto o Senhor longe, mais eu busco, as coisas só pioram, não acontece. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, em 2 Crônica, capítulo 20, havia um rei que chamava Josafá. Esse rei tinha intimidade com Deus, esse rei temia Deus, esse rei andava com Deus. Só que prove a Deus permitir que o inimigo batesse a porta desse rei e do povo. E quando você lê em 2 Crônica, capítulo 20, olha aqui para mim, você vai ler ali, irmãos, que era uma multidão, era mais de 100 mil homens, era muita gente. E Josafá, quando ouviu, sabe para onde Josafá foi? Para o joelho. Josafá foi orar, aleluia, porque ele sabia, humanamente falando, não tinha como ele vencer os inimigos. Era um reino contra 4 reinos. Ele não se abalou, foi para o templo, foi orar, chamou os sacerdotes, chamou o povo assim: olha, está vindo aí uma multidão contra nós. Os moabitas, os amonitas,
A tribo de Endor está vindo contra nós armado para nos destruir, para acabar conosco. Porque o rei, irmão, se preocupou logo com as crianças, com as mulheres. Porque na guerra, naquele tempo, irmão, eles não poupavam ninguém. Quando você lê a história desses reinos, você vai ver que a Síria era terrível. Arrancava a língua, cortava a cabeça, mulheres grávidas, irmãos. Eles rasgavam a mulher grávida, matavam as mulheres. Eles eram cruel, irmão. Aqueles homens eram endemoniados, cheios de demônios. E os demônios queriam destruir o projeto que Deus tinha para Judá. Porque era de Judá que viria o Messias. Era daquela tribo que viria o Salvador. Que Deus fez uma promessa lá em Gênesis capítulo 3:15, que de uma mulher nasceria uma semente, e essa semente pisaria na cabeça de Satanás. Satanás não estava louco. Ele queria destruir aquela tribo, porque ele sabia que dali viria a sua vitória, a minha vitória. Aleluia! Ele queria destruir. Olha a tua vida, irmãos. Você não percebeu ainda, não? Você não percebeu que uma semana você está alegre, a outra semana você está triste? Você não percebeu que um dia dá tudo certo, um dia não dá certo? É uma coisa, é outra, aquela guerra, aquela retaliação. Temos aqui irmãos que estão desarmados, estão sem capacete, estão sem espada, estão sem escudo. Pastor, Paulo falou sobre a armadura de Deus. Nós temos que estar pronto. Como pronto, pastor? Uma das armas que o crente deve ter. Sabe o que é uma arma que o crente, uma das armas que o crente deve ter? Ei, sabe o que é? Aleluia, paciência, aleluia, tranquilidade, tardio irasse, aleluia. Eu tenho observado que nós estamos muito nervosos. Qualquer coisinha, nós já abre a boca, já ofende a pessoa. Qualquer coisinha, irmão, nós já estamos amaldiçoando, xingando, reclamando de Deus e do mundo. Vocês perceberam que qualquer coisa é uma confusão, é uma briga, entendeu? Não tem mais diálogo, qualquer coisa já vem alterado com a voz. Aí começa a briga, começa a xingar o outro, aleluia. E Satanás aproveita esse momento para criar atrito, para criar desunião, para ter confusão. Irmãos, pior coisa é um lar sem paz. Pior coisa é um lar onde não tem paz. Eu já vivi um lar assim. Eu vim do lar, irmãos, que meus tios bebiam. Eu vim do lar que as minhas tias se prostituíam. Era prostituta. Você está entendendo? Chegava em casa bêbada. Meu pai e meu avô, que eu ficava com meus avós, já de idade, ela chegava bêbada, chegava criando confusão. Entendeu? Sabe por quê? Porque o meu lar estava destruído. O meu pai estava desviado, estava todo mundo desviado. Ela chegava bêbada, criava confusão, ia para cima de meu pai. Aí os irmãos entravam, aí dava uma coça, batia, entrava no meio. Depois aquela choradeira, aquela confusão, todo mundo desviado. Eu tenho um tio, irmão, que ele não negava fogo. Ele comprava briga. Ele era assim, tava dois brigando. Ele vai assim, vem cá, os dois é meu amigo, vou defender aquele ali. Ele entrava na briga, coça nos caras, batia. Crente, para arrumar confusão. Teve um certo dia, irmão, que nós estávamos numa boate e eu tava lá, aí surgiu uma briga. Ele foi defender o menino lá, arrumou uma confusão séria. Arrumou uma confusão com pistoleiro, irmão, pistoleiro. Os caras foram matar ele na minha casa. Bateram na porta. O nome dele é Pedro. Sai pra fora, Pedro. E o vizinho falou no outro dia que estava todo mundo armado. E ele queria sair. Eu tinha uns 16 anos, irmão. Eu não conhecia Deus. Naquele dia, num quarto, eu dobrei o meu joelho. Eu falei assim: se Deus existe, livra o meu tio, livra ele. E Deus me ouviu. Aqueles que levantou contra o meu tio morreram todos. Todos morreram. Não ficou. Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa fortaleza. O salmista Davi falou em Salmos 46, versículo 1: Deus é nosso refúgio, fortaleza, bem presente na hora da angústia. Quando você estiver angustiado, preocupado, clama por Deus, busca por Ele, porque Deus vai te ouvir e Deus vai te responder. Aleluia. A sua luta não é contra o teu pai, a tua mãe. A tua luta não é contra os seus irmãos.
A tua luta não é contra o teu noivo, a tua namorada, é contra Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio acabar com a família, porque é a família que vai gerar outras famílias. É a família que vai gerar outras famílias. É através de você que Deus vai alcançar outras pessoas. E Satanás quer acabar com você, destruir. Ele quer, aleluia, frustrar os seus projetos. Não dá em lugar a ele não. Sabe o que Paulo falou em Efésios 4:27? Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Dá lugar ao Espírito Santo. Porque se você dá o lugar ao Espírito Santo, Deus vai fazer algo tremendo. Aleluia. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus presente. O nosso Deus não é Deus ausente, não. É um Deus presente. Sempre que você o busca, você vai achar. Sempre que você bater na porta, a porta vai abrir. É a Bíblia que diz, aleluia, Mateus capítulo 7:7. Pedir, expulsar. Que bata a porta, abre. É Ele que ensina eu e você a buscar. Pastor, por que não está acontecendo nada? É porque você não tem perseverado. É porque você não tem insistido. Porque o crente que insiste, porque o crente, irmão, aleluia, que fica firme de pé buscando, vai acontecer um milagre. Eu nunca vi Deus retroceder. Eu nunca vi Deus perder uma batalha. Quem vai perder hoje é Satanás. É o cão que tem perturbado a vida. É o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, igreja, entenda que sem Deus eu e você não vamos chegar a lugar algum. Sem Deus você não chega na esquina. Sem Deus a tua empresa não cresce. Sem Deus a sua família não vai sobreviver. Sem Deus o seu casamento não vai sobreviver. Sem Deus o seu namorado, o seu namoro não vai sobreviver. Sem Deus o teu noivado não vai sobreviver. Sem Deus, meu irmão, nós não podemos fazer nada. Mas se eu estiver nele e ele estiver em mim, tudo que eu pedi vai estar ligado. Tudo que eu pedi, ele vai me ouvir e ele vai me responder. Oh, ai, Narabacana, séria. Ei, havia uma mulher numa certa cidade que a população conhecia a vida dela. Vê a situação daquela mulher, o sofrimento, o filho nas drogas, marido na cachaça. Ela saiu na rua, desesperada, gritando, pediu socorro. Socorro, eu não aguento mais essa vida. O filho na droga, irmãos, tudo que tinha gastava, ainda roubava da mãe. E um dia, alguém falou assim, olha, vamos matar o teu filho. O teu filho está devendo lá na boca. E eles falaram assim, se ele não for hoje lá pagar as drogas que ele comprou, ele vai morrer. Ela não podia contar com ninguém, porque o marido era um alcoólatra, não saía do bar, enchia a cara de cachaça. Aleluia. Um certo dia essa mulher chegou na praça, tinha um irmãozinho pregando a palavra, e o irmãozinho estava pregando lá em João capítulo 14. E o irmãozinho, cheio do Espírito Santo, falou assim, olha, crês em Deus, também crês em mim, porque na casa de meu pai há muita morada. E o irmãozinho entrou naquele versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que vem a mim, aleluia, farei morada. E aquela mulher começou a ouvir aquela mensagem. E naquele dia, aquele irmãozinho cheio do Espírito Santo fez apelo para ela. Ela aceitou chorando, desesperada. Aleluia. E ela foi falar com aquele irmão orientou ela assim. Ela falou o que estava acontecendo. E aquele irmão falou para ela assim, olha, ei, o meu Deus pode mudar a tua vida e mudar a vida do teu marido e do teu filho. Ela disse, não, meu filho está muito tempo nas drogas, os bandidos querem matar ele, meu marido é contra. Ela falou, não, o meu Deus tem poder de mudar a vida do teu marido, mudar a vida do teu filho. Aí convidou para ir para a igreja. E quando chegou naquele dia na igreja, irmãos, aleluia, Deus levantou um profeta e falou, olha mulher, hoje darei livramento de morte para o teu filho e para o teu marido. Hoje eu, Deus, estou fechando a sepultura. E ela estava na igreja, e o filho dela estava chegando em casa, o pai bebo, aqueles homens armados, irmãos, aqueles homens armados para matar.
E lá na igreja, aleluia, Deus usou o vaso. Vou enviar o meu anjo lá para guardar, para proteger o seu filho, aleluia, o seu marido. E aqueles homens tudo armados para matar, para destruir, aleluia. E quando eles chegaram na porta, aqueles homens tudo armados, você vai morrer. Você não teve tempo de pagar as drogas, você não pagou, você vai morrer. E aquele me entrou em desespero, assim, não, você não me mate não, eu vou mudar. A minha mãe só tem eu de filho, meu pai é a situação, ele vai morrer. Na hora que aqueles homens pegaram a arma para matar aqueles dois homens, aleluia, quando os homens apontaram, irmãos, uma luz forte apareceu. Oh glória. Uma luz tremenda, irmão. Eles gritaram, vamos embora. É os homens. Aleluia, vamos embora, é os homens que vamos embora. Aqueles bondes correram, irmãos, aleluia. Aquele jovem não entendeu nada do que estava acontecendo. Aí chegou a mãe dele em casa, aleluia. Aquele jovem estava lá chorando, desesperado. Eu falei, mãe, onde você estava? Você estava na igreja. Olha, os caras vão me matar aqui. Não me matou porque apareceu uma luz de repente. E aquela mulher olhou para o filho, não, aleluia, não era a polícia não, porque Deus usou o profeta na igreja, falou que ia mandar um anjo para guardar você, aleluia, irmãos. Era Jesus naquele lugar. Deus deu livramento para aquele jovem, aleluia. Não morreu porque a mão de Deus alcançou. Não entendi, pastor. Quando Deus dá um negócio, pode matar Satanás, pode matar inferno, que Deus faz a diferença. Aleluia. Oh glória. Ei, hoje está o marido e o filho na igreja. Deus resgatou. Deus é a nossa armadura. Deus é a nossa proteção. Olha aqui para mim em nome do Senhor Jesus. O pregador de Provérbios estava falando que Deus fala a verdade, que Deus não mente. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, tudo aquilo que Deus falou para você vai se cumprir. Vai, pastor, vai. Pastor, eu faço como para se cumprir? Tem que obedecer a palavra. Eu lembro quando Deus fez a promessa a Isaac. Isaac estava em Gerar, Gênesis capítulo 26. A Bíblia diz, irmãos, que Isaac estava lá, uma seca houve naquele lugar, não chovia, irmão. Isaac estava casado, novinho, casado, com filho. E tinha escravo, tinha ovelha, tinha camelo, e não tinha água. Aleluia. Eis, Deus apareceu para Isaac numa visão. Deus falou assim, eis, não saia daqui. Não entendi, Deus. Não saia daqui. Não saia daqui. Não saia. Mas Senhor, a seca, como que eu vou dar água para as ovelhas? Como que eu vou dar água para o camelo? Sabe o que Deus falou? Ei, se você obedecer a mim como seu pai obedeceu, se você guardar os mandamentos, vou prosperar você nesse lugar. Mas como? Não chove. Eu vou prosperar você nesse lugar. Ei, lá em casa, olha o milagre que Deus fez. Oh glória! A Bíblia diz que ele foi cavar. Aleluia. O segredo, fala para o teu irmão, o segredo é cavar. Fala para ele, o segredo é cavar. Pastor, me pergunta, pastor, cavar como? Olha como se cava. Ei, Isaac foi lá, cavou. Quando cavou, a Bíblia diz que deu água. Quando deu água, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os filisteus foram ficar. Esse tanque aqui é nosso. O que? É nosso. Você está na nossa terra, isso aqui é nosso. A Bíblia diz que Isaac não criou confusão, deixou, foi lá para frente. Isaac cavou outro poço. Quando Isaac cavou outro poço, sabe o que fizeram com o poço dele? Jogaram entulho. Não estou entendendo. O problema é que muitos estão aqui, que param no caminho. Na primeira dificuldade para. Na primeira barreira, esquece de Deus. Não crê que Deus pode fazer. Não crê que Deus não vai cumprir com as promessas. Esse é o problema de muitos. O problema é que não se esforçam. Ou você crê ou você não crê. Porque se você crê, se você buscar, se você cavar, Deus, Ele vai fazer. Não tem como Deus não fazer, irmão. Não tem.
no trono, dando sorte. Pega o cão ali que está perturbando a vida do Marcelo, dá uma surra nele. Vai lá, pega o demônio que está perturbando ali a região, dá uma coça nele, dá uma surra nele. Deus fica rodando ordem, nos protegendo, nos guardando, nos abençoando. É por isso que Davi, irmãos, aleluia, louvava com a alma. Sabe por quê? Porque Davi tinha consciência que Deus era com ele, que Deus tinha que ser louvado, que Deus tinha que ser, aleluia, reverenciado. Aleluia. Vem cá, cadê os crentes da glória de Deus? Chegou? Pelo amor de Deus, irmão. Eu já suei o terno, suei a meia, e os crentes estão tudo com boca travada, língua de aço, está amarrado, aleluia. Quer vitória? Abra tua boquinha aí, glorifica Ele, porque se você dá glória a Jeová, a glória vai descer, Deus vai te encher, e Deus vai dar a tua vitória. Você veio hoje aqui para você ser abençoado, você veio aqui para prestar um culto racional a Deus. Então comece a adorar, comece a glorificar, porque hoje chegou a tua vitória. Aleluia. Isaac não desistiu. Ele era escudo. Aleluia. Ele tinha Deus como escudo. A Bíblia diz, irmãos, que ele cavou outro poço. Olha aqui para mim. E quando ele cavou outro poço, deu água. Aleluia. E Deus deu vitória para Isaac. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus permitiu que os inimigos fossem lá tomar o tanque, aleluia, de Isaac. Deus permitiu que, aleluia, que os inimigos fossem lá colocar entulho no poço de Isaac. Oh, irmãos, para ver se Isaac mesmo tinha Deus como escudo ou não. Deus tem permitido muitas coisas na tua vida, para você, aleluia, entender que Deus te ama, que Ele tem uma obra na tua vida, e que você não vai morrer no meio do caminho, não, irmão. Não vai não. Sabe por quê? Porque o Deus da vida está com você. O Deus da vida está com você. O Deus da vitória, o Deus que abre sepultura, fecha sepultura, o Deus que fez a promessa para você, é o Deus que vai cumprir com a palavra dele, quer Satanás ou não. Deus vai dar a tua vitória, a minha vitória. Glória! Deus vai dar. Aleluia. Hoje eu estava falando com minha mãe. Você não sabe a luta que nós passamos naquele lugar de humilhação. A minha mãe chegou naquela terra, irmão, com a malinha igual a mim cheguei aqui. Aleluia. Professora, ganhava um dinheiro, sabe, daquele, né, professora? Só aquele horário. Uma luta, irmão, só o sangue, uma pobreza, aleluia. Só que Deus é fiel. Aquele que permanece com ele inverte a situação. Aleluia. Minha mãe chegou naquele lugar, não tinha uma casa para morar. Hoje ela tinha a casa dela, tinha outra casa. E mais, nós somos em 6. Para cada um 6, ela deu um terreno para construir uma casa. Aleluia. Não entendeu ainda? Deus deu carro para minha mãe, deu terra. Está lá com gado. A fé, irmão, tá, aleluia, tá bem. Sabe por quê? Porque ele está com Jeová, está buscando a ele. Aleluia. Ela liga para mim e fala assim: filho, o que eu prego hoje, aleluia, porque eu preguei ontem assim, Deus tem abençoado a vida dela, e Deus vai abençoar a tua vida. Vai, pastor, vai. É só você confiar em Deus. Deus quer que eu e você confie nele, descanse nele, crente, porque Deus nunca perdeu e Deus não vai perder, não. É Deus que vai fazer a diferença da tua vida. O que Deus quer de você é que você ande no caminho, aleluia, que você louve o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome, porque a tua glória enche o céu, enche a terra. Pai, não há outro Deus além de ti que trabalha para aquele que não espera. Se você esperar em Deus, Deus vai fazer a diferença na tua vida. Aleluia. Oh, glória. Hoje ela falou para mim que estava esperando o prefeito na casa dela. Que chique, hein? Aleluia. O prefeito foi na casa dela, chamaram ela para trabalhar. É Deus, né, irmão? Oh, dona Nil, volte, porque nós precisamos da senhora. É Deus, né? Fala aí, hein? Quando Deus quer. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 21? Abra aí, Provérbios 21.
versículo 1. Quando Deus quer fazer, para o Senhor Deus controla a mente em um rei tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Ei, você que tem dinheiro com o governo, você que está com processo na justiça, você que está esperando a tua casa e a caixa não libera. Ei, você que tem orado por tua empresa, por documentos, todo tipo de coisa. Olha que a Bíblia diz aqui, Provérbios 21. Para o Senhor Deus controla a mente de um rei. Controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a corrente do rio. Sabe o que Deus está falando aqui? Que manda Ele. A última palavra é minha. Se Deus quiser fazer, Ele vai lá no juiz, vai no coração do juiz, Ele vai lá no cartório, vai no computador. É Ele que manda, que controla Ele. O poder está na mão de Deus, não de pastor. Ei, Provérbios 16, o homem fez plano, mas a última palavra de Deus, se Deus falou, está falado. Se Deus prometeu, está prometido. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Oh, glória! Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Quando os inimigos foram destruir Josafá, Josafá chamou o povo e foi jejuar. E a Bíblia diz que Josafá chamou os levitas. Aleluia. E os levitas começaram a louvar. Vem cá, Jess, rapidinho. Aleluia. Corre aqui, crente. Ó, glória. A Bíblia diz que Josafá chamou os levitas, chamou o povo. O povo tudo de branco, irmão. O povo tudo de branco na praça. Aleluia. E Josafá lá chamou o povo, todo mundo de jejum. E Josafá mandou que os levitas tocassem e cantassem. Aleluia. Uma palhinha aí. Não há ninguém. Aleluia. Oh, glória. Não há ninguém como tu. A igreja, olha só. Os levitas começaram a louvar, ó. Não há ninguém como tu. Todo mundo na praça louvando a Deus. Sabe quando Deus fica louva e chora na presença? Deus fica de pé no trono. Totalmente desejado. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8, 5, que Deus fica de pé. Recebemos e Deus foi, irmãos, ouvindo. Incomparável. Ei! E Deus levantou o profeta desejado. Eu me posto diante a ti. Todo mundo estava na praça, irmão. Com o joelho. Eu me posto diante de ti. Adorando a Deus. Por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Amado Jesus. E Deus recebendo eu me posto ante a ti. E Deus recebendo louvor. Eu me prostro diante de ti. E Deus recebendo louvor. Aleluia. E Deus estava de pé. Tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Não há ninguém como tu. E todo mundo na praça, irmão, adorando. Aleluia. Não há ninguém como tu. Incomparável. Incomparável. Totalmente desejável. Aleluia. Ô glória, muda esse Ei. Todo mundo, irmãos, quando começou a louvar, Marco, a Bíblia diz que Deus orientou Josafá que os levitas fossem na frente. E os levitas foram na frente cantando.
Não há ninguém como tu, incomparável. Aleluia. Nós, Senhor, se prostramos diante dos teus pés e damos glória, porque tu és rei. E todo mundo na frente marchando, irmão. Irmãos, quando eles chegaram perto do vale, Ismael, eis, o povo de Deus vindo não usou nenhuma lança. Ei, o povo Maria não usou nenhuma flecha. O povo não usou nem espada, nada, irmão. Os levitas tudo louvando, quem chegou, viu os inimigos tudo morto. Aquela multidão de gente. E Josafá, com sua armadura, aleluia. Vem cá, Jéssica. Ô glória. Vem cá, meu filho. Oxente. Como é que anda esse negócio aí? Aleluia. Vamos ver? Não há ninguém como tu. Josafá. Ô glória. Não há ninguém como tu. Oh, Deus. Incomparável. Quando Josafá chegou no vale, os inimigos não estavam tudo no chão. Aleluia. Estava todo mundo no chão lá, morto. E Josafá olhou: bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o Deus dos meus pais, dos meus antepassados. Irmãos, quando eles oraram Ismael, que é tanto ouro, irmão, era muito ouro, aleluia, era muito ouro, muita prata. Quando você vai ler em 2 Crônicas, capítulo 20 ao 23 ao 25, você vai ver, irmão, que 3 dias o exército de Josafá levou para levar o ouro e a prata. E tem mais, irmãos, deixaram lá, era tanto ouro, era tanta prata, aleluia, irmãos, que Deus, aleluia, Deus abençoou o povo. Sabe por quê? O povo entendeu que Deus é escudo, que o nosso Deus é a fortaleza. Ele entendeu, irmão, que poderia confiar no Deus que fez a promessa. Confia, meu irmão, no Deus que fez a promessa para você, porque Deus vai cumprir com a palavra dele. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ele é fiel. Não há ninguém igual a Deus. Deus vai cumprir. Olha aqui para mim. Deus vai cumprir a palavra dele na tua vida. Deus vai cumprir a palavra dele na tua vida. Vai para o seu pai. É só você permanecer com ele. Custe custar. Deixa falar. Deixa ele afrontar. Deixa as pessoas falar o que eles quiserem. O importante é você com Deus. O importante é você ter intimidade com ele. Deus te conhece. Deus conhece você. Deus conhece a tua estrutura. Deus sabe até quando você pode suportar. Aleluia. Você não está sozinho. Deus está com você. Oh, nossa. Pastor, Deus sempre esteve com você. E eu quero profetizar nessa noite. E nessa noite é dia de restauração. E nessa noite é noite de restituição. Aquilo que Satanás tomou de você, Deus vai dar em dobro. Aquilo que ele pegou, ele vai ter aqui na tua casa. Devolver tudo. É mais. Eu vejo uma mão poderosa nesse lugar. E essa mão está assim. Eu vejo tanto ouro, irmão. Irmão, eu vejo tanto ouro nessa mão. E Deus manda falar para você: filho meu, não se preocupe, porque eu sou o Deus da providência. Sou o Deus que vou abrir portas. E tu vai entender. Na base a cana sai. Eu sou o que sou. Quando eu falo, eu cumpro com a minha palavra. Eu vejo Deus aqui, irmão, abrindo porta para muita gente. Aleluia. Eu vejo o meu Senhor aqui fazendo tudo impossível. Aquilo que você está pedindo está difícil, mas diz o meu Deus que ele vai multiplicar, que ele vai fazer. Deus abriu a porta eficaz para você, e você vai entender que o seu Deus é Deus que fala, é Deus que cumpre com a palavra dele. Receba aí, receba!
Jobe, só em Deus há refúgio, só em Deus paz. Diz o meu Deus que você não tem paz, você chora pelo sangue. A tua vontade de ir embora, a tua vontade de sair e voltar para trás. Diz Deus, eu trouxe você aqui hoje para que você saiba que Ele vê a sua situação. Ele sabe que está apertado no financeiro, dentro da tua casa. Você tem feito tudo para não faltar nada para os teus. Mas diz meu Senhor, se você crê nessa palavra, se você entendeu essa palavra, vem após Ele, minha querida, e Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restaurar, aleluia, tudo aquilo que você perdeu. Deus vai colocar tudo de volta. E Deus fique de pé, porque hoje chegou a tua vitória. Entrega a vitória dela, levanta a mão. Ninguém como tu, incomparável, incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, Senhor. Agradeça. Não há ninguém como tu. Agradeça da sua vitória porque chegou hoje. Oh, Incomparável. Totalmente desejável. É só agradecer. Não há ninguém como tu, Senhor. Agradeço porque hoje eu sei que o Senhor me deu a cabeça. Eu peguei essa Deus porque hoje o Senhor calou a boca de Satanás e colocou o diabo por terra. Incomparável. Totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Receba aí. Não há ninguém como tu. Receba aí. Incomparável. Totalmente desejável. Como próprio Senhor.